isso? Por que você não fez isso antes? Amém. Deixa eu compartilhar com você uma palavra que ela é muito importante para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento e para que você veja coisas acontecendo na sua vida. A palavra que nós vamos estudar hoje é tempo de buscar ao Senhor. Em 2 de Crônicas, no versículo 7, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É importante, eu queria hoje falar com você sobre esse tema, sobre esse assunto. Como é importante nós buscarmos ao Senhor. Por que que isso é importante? Porque a nossa vida perto do Senhor, ela é transformada. Quando nós estamos em Deus, debaixo da vontade de Deus, algumas coisas mudam, são transformadas nas nossas vidas. Como que isso ocorre? Eu queria que você entendesse, que você nessa hora prestasse bastante atenção como algumas coisas acontecem quando nós estamos buscando o Senhor ou buscando fazer a sua vontade. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, primeira coisa que acontece, o nosso foco muda. A nossa visão de vida, a nossa visão sobre as coisas, ela é totalmente transformada e alterada. Por quê? Porque você tem uma visão diferente, você passa a ter uma visão de acordo com aquilo que Deus começa a te mostrar. Mais ou menos para você entender, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Para quem não sabe, eu uso óculos, mas não uso. Uso, mas não uso. Eu tenho raiva quando eu coloco o meu óculos, vou te explicar por quê. Porque toda vez que eu coloco o meu óculos, que ele é para distância, eu enxergo bem. E eu fico chateado, porque eu coloco o óculos, eu enxergo tudo. E eu não sou muito fã, eu esqueço, às vezes eu saio, deixo o óculos dentro do carro, aí deixo em algum lugar. Agora com esse negócio de máscara, você tem que põe um óculos. Quem aqui usa óculos e usa máscara? Embaça seu óculos? Embaça? Alguns embaçam, né? É terrível. Então, como ele é mais para a distância, eu acabo não usando muito. Mas quem usa óculos sabe, quando você coloca o óculos, parece que a sua visão, ela é ampliada, é diferente, né? Você enxerga muito melhor. O que eu quero fazer de usar isso como comparação para você entender que quando nós estamos perto de Deus, nós começamos a enxergar as coisas de uma maneira muito diferente, porque Deus vai nos mostrando coisas, Deus vai nos direcionando, Ele vai abrindo os nossos olhos e nos dá uma percepção de coisas que nós não percebíamos antes, coisas que você não enxergava, você começa a enxergar diferente. O que mais? Quando nós estamos no Senhor, debaixo da vontade de Deus, quando nós estamos perto do Senhor, coisas extraordinárias começam a acontecer, bênçãos começam a surgir, oportunidades chegam nas nossas vidas, milagres começam a acontecer. Entenda uma coisa que eu vou te falar, não é algo que nós provocamos, não é algo que nós de forma premeditada, olha, eu estou premeditando que isso vai acontecer. Não, não é nada disso. Quando nós estamos ali, debaixo da vontade de Deus, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos coloca para fazer, quando nós buscamos viver uma vida próximos do Senhor, bênçãos, sinais de Deus, bênçãos, oportunidades, portas começam a se abrir, coisas começam a acontecer do nada, sem que você provocasse isso. Muitas vezes você não corre atrás, você não bate naquela porta e coisas começam a acontecer. Presentes de Deus chegam à sua vida, oportunidades surgem nas suas mãos, as coisas começam a ser transformadas à sua volta. Então, o que eu quero que você entenda, para que eu possa continuar falando sobre esse assunto? Sempre que nós estamos perto do Senhor,
E eu vou explicar depois o que é esse perto do Senhor. Sempre que nós estamos vivendo debaixo dos cuidados de Deus, sempre que nós buscamos a Deus, ter um relacionamento com Deus, de forma sobrenatural, coisas começam a acontecer na nossa vida. Milagres começam a acontecer. Veja, Souza, você pode passar por uma situação difícil. Você pode até parar num hospital. Você pode até ficar numa UTI. Você pode até achar que vai morrer. Mas quando nós buscamos a Deus, Souza, sabe o que acontece? A sua saúde é devolvida, a tua vida é devolvida, você volta para casa para poder vir para a igreja com seu filho. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus nos dá a chance de vivermos uma nova vida, Ele nos dá uma nova oportunidade. A Bíblia fala de um homem que havia uma sentença de morte sobre a vida dele, que um profeta foi lá e disse: você vai morrer, põe em ordem a sua casa que você vai morrer. Ele se volta para uma parede e ele busca a Deus. Ezequias busca o Senhor, e o Senhor então renova uma aliança com ele e lhe dá mais 15 anos de vida. O que eu quero que você entenda, que você compreenda? Que não somos nós que provocamos a bênção, mas pelo fato de nós buscarmos a Deus, a bênção de Deus nos alcança. A bênção de Deus, ela começa a germinar nas nossas vidas, ok? Eu quero te mostrar isso biblicamente para você entender. 2 de Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Põe no telão para mim. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Olha só, a Bíblia fala de um homem que era Amazias, era rei, ele estava já adoentado, estava para morrer, e a Bíblia fala que em Judá, o povo toma um menino de 16 anos, e coloca ele, constitui, ou seja, aceita ele, recebe ele como rei no lugar do pai dele. Olha a atitude que esse menino com 16 anos tem. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá. Depois que o rei descansou, o pai dele morre com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e olha por quanto tempo ele reinou. E 52 anos reinou em Jerusalém, o rei que mais reinou sobre Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Olha o que acontece, a postura que ele tem. Grava isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que lhe fizera Amazias, seu pai. Olha o que ele fez. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias era o profeta, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez? Nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez? No dia que ele buscou o Senhor, Deus o fez? Deus fez ele prosperar. Ou seja, quando ele começa a buscar a Deus, a prosperidade o alcança. Entenda isso. Às vezes a pessoa quer a prosperidade, mas ela se afasta de Deus. A pessoa quer a prosperidade e ela vai buscar a prosperidade no padrão que está aí fora. Olha, desculpe falar isso aqui, pelo amor de Deus, eu não sou contra nada, eu não sou contra ninguém, eu não faço apologia contra ninguém, quem sou eu? Mas assim, às vezes a pessoa quer prosperar, e ela vai atrás de especialistas que vão prometer prosperidade. Essa semana eu vi um pastor falando uma coisa, achei interessante. Ele falou assim, olha, tem muita gente que vende o segredo da prosperidade, mas o interessante é que vende curso, vende treinamento, a pessoa fica rico, e todo mundo que compra o curso e o treinamento não enriquece. Então, porque às vezes a pessoa quer prosperar tanto, que ela fica tão cega, que vai atrás de todas essas coisas, e ela não percebe que é perto do Senhor que está a bênção. Não estou dizendo que você não tem que estudar, não, nada disso, faça o que você achar que tem que fazer. Quem sou eu para poder dar pitaco na tua vida? O que eu quero lhe assegurar é que perto do Senhor você prospera. Quando você busca a Deus, você prospera. Quando você busca fazer a vontade de Deus, você prospera. Por quê? É inevitável. Aonde Deus está, a bênção está lá. Aonde Deus coloca a mão, prospera. Aonde Deus habita,
tudo é transformado, o deserto é transformado em pomar. E a Bíblia diz que nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha o versículo 6. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e de Jabné, e os de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod, e entre os filisteus. Versículo 7. Olha só, quando você busca o Senhor, Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. A Bíblia fala que Uzias buscou a Deus, que as coisas começaram a acontecer de tal forma que os inimigos dele foram todos vencidos. Que ele se tornou um homem tão forte que a notícia de quem ele era chegou à terra do Egito, às portas do Egito. As pessoas sabiam, Faraó sabia quem era esse homem chamado Uzias, que era o rei em Judá. Então, perceba, quando ele se empenhou em buscar a Deus, quando ele se empenhou em fazer a vontade de Deus, Deus o abençoou. Se você quer ter experiências de prosperidade, se você quer ter experiências de milagres, se você quer ter experiências sobrenaturais na sua vida, no que diz respeito a transformação, mudança de vida, recomeço, prosperidade, se achegue ao Senhor. Quando nós nos achegamos ao Senhor, coisas sobrenaturais acontecem. Volto a dizer, não somos nós que vamos provocar alguma coisa, Deus provoca. Quando nós estamos perto de Deus, a bênção, a presença de Deus é tão forte que as coisas começam a se endireitar, a sua visão muda, você tem uma visão equivocada, Deus vai lá e te mostra, isso não é o caminho. Você às vezes tem uma visão pequena da vida, você tem uma visão apoucada da vida, Deus vai lá e fala, olha, isso aqui não é assim. Posso dar o meu testemunho aqui 50 mil vezes, quantas vezes eu vi coisas e falei, isso aqui não tem condições, isso aqui não dá, aí você se achega a Deus, Deus fala, não, dá sim, você não pode pensar assim, olha, muda o seu pensamento, muda a sua postura, Deus vai te direcionando, Deus vai te encaminhando. Por quê? Porque perto do Senhor está a bênção. Você pode dizer isso? Diga, perto do Senhor eu tenho a bênção. Diga, quando eu busco a Deus, Deus me faz prosperar. Então a Bíblia diz que Uzias iniciou o seu reinado fazendo o quê? Temendo a Deus, buscando e rendendo culto a Deus. Então ele fazia o que era reto perante o Senhor, Deus o abençoou. Nós lemos aqui também que ele era muito amado, o povo amou ele, que o reconheceu como um grande rei. Então durante muito tempo, ele se espelha no profeta Zacarias. Ele se espelhou em Zacarias, ele via no sacerdote Zacarias a figura que ele queria perto, que ele queria ser, e ele vai se espelhando nisso. Eu peguei aqui uma pesquisa de Uzias, que diz assim, Uzias foi rei de Judá entre 792 a 740 a.C. Olha só, ele foi o sucessor de Amazias, que era o seu pai, né? E no trono do reinado sul, ou seja, após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em dois reinos, né? O reinado de Israel ao norte e o reinado de Judá ao sul. Então ele era rei do sul, ele era rei de Judá. Então haviam dois reis, um era Jeroboão, né? Jeroboão II, né? Roboão do sul. E aí é dividido, um está de um lado, ele está do outro, e ele começa então a reinar, num período de 793 a 753 a.C. Então foi durante esses dois reinados, que o povo de Israel mais cresceu, mais prosperou, tiveram mais prosperidade, desde a morte de Salomão, ou seja, houve muita prosperidade. O que eu quero que você entenda aqui, só para você entender, toda a vida de Uzias, enquanto ele estava perto de Deus, enquanto ele estava próximo de Deus, enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus, enquanto ele estava aos pés do Senhor, sabe o que aconteceu? Ele prosperou. Enquanto ele estava ali, andando com Deus, fazendo a vontade de Deus, ele prosperou. Só que
Ele foi muito honrado, só que teve um momento em que ele se afastou. Houve um momento em que ele deixa de buscar ao Senhor. E é sobre isso que eu queria falar um bocadinho hoje. Porque às vezes Deus nos abençoa tanto, 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 que nós nos esquecemos que nós só somos abençoados porque é Deus que nos tem abençoado. Às vezes Deus faz tanto, 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 que nós confundimos, que nós achamos que aquilo tudo aconteceu por nossa causa, e não é. Às vezes Deus nos abençoa tanto, nos prospera tanto, faz tantas coisas acontecer na nossa vida, e aí a gente pode achar que aquilo tudo está acontecendo porque nós somos o máximo, e nós não somos. Isso aconteceu com Uzias. Ele prosperou tanto, ele cresceu tanto, coisas tão grandes aconteceram na vida dele, que chegou um momento que ele se esqueceu de que tudo aquilo só acontecia porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. Isso é o maior perigo que a gente pode cometer na vida, é a gente achar que porque houve um grande crescimento, que foi a nossa inteligência. O maior erro, e o que o inimigo mais quer, realmente, o que o inimigo de nossas almas mais quer, é que eu e você acreditemos que nós somos o máximo. Por isso que todo dia a gente tem que entender que nós somos pó. Todos os dias nós temos que entender que nós somos trapo de imundícia. O nosso corpo não serve para nada, não vale nada, é carne, não vale nada. Por quê? Às vezes você pode achar assim, olha, eu cheguei nesse lugar, eu já fiz isso, eu cheguei aqui, eu conquistei isso, eu tenho aquilo. Aí você pode se tornar uma pessoa presunçoso e pensar assim, eu tenho tudo isso aqui, porque foi a minha inteligência, foi a minha capacidade, foi... Escuta, entenda pelo Espírito que eu vou te dizer. Você não é nada, você é o que é pela graça de Deus. Se você tem alguma coisa, foi porque perto do Senhor a bênção foi liberada. Não ouse, entenda o que eu vou te dizer, não ouse se afastar isso aqui do que Deus tem para a sua vida, porque isso pode ser algo irreversível. Estou te dizendo, a graça é melhor do que a vida, mas existem coisas, eu vou te dizer isso, que não há reversão. Não estou dizendo quanto a salvação, vida eterna, não, isso é inconteste, Deus não mexe nisso. Estou dizendo que existem coisas que não têm retorno, tem coisas que não tem volta. Eu vou te mostrar isso aqui para você entender e depois eu faço esse fechamento. 2 de Crônicas 26, versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, olha, ele estava grande, tudo tinha acontecido na vida dele. Exaltou-se o seu coração. Quando o coração dele se exaltou, olha o que a Bíblia fala, para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério, para este serviço. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Uzias chegou a um ponto que ele falou assim, eu sou um homem tão poderoso, eu sou um homem tão extraordinário, que eu não vou levar mais em conta o que Deus fala. Porque Deus estabeleceu, desde o tempo de Moisés, que quem queimaria o incenso no altar do Senhor, seria os descendentes de Arão, os sumos sacerdotes. Mas eu estou numa posição tão grande, eu sou tão abençoado, eu sou tão magnífico, eu sou tão extraordinário, que eu vou fazer isso. E ele vai. Quando o profeta vê que ele está fazendo isso, ele pega 80 homens, e diz, você é o rei, mas você sai daqui, porque você não está acima de Deus. Você não está acima da palavra, você não está acima do que Deus determinou. Sai daqui agora. E ele quer resistir. E ele acha que não, que ele é o rei. Ele acha que ele está acima de Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se, pois, contra os sacerdotes. Olha o que aconteceu. A lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então,
o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente, você sabe o que acontecia com o leproso naquela época, era isolado, lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Quando ele viu a bobagem que ele tinha feito, ele correu, ele quis, eu vou sair daqui, porque eu fiz bobagem, eu vou tentar resolver, vou sair daqui. Não teve jeito, não teve segunda chance. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. O que eu queria que nós tirássemos de lição aqui desse texto? O que esse texto nos ensina? Que quando nós estamos no Senhor, nós temos tudo. Quando nós estamos no Senhor, a bênção, ela nos acompanha, as coisas acontecem, milagres, o tempo todo você é surpreendido. E uma das coisas que eu mais percebo é que o inimigo mais deseja é te tentar a se afastar de Deus. Você sabe que às vezes muitos são as razões e os motivos que as pessoas declinam de buscar o Senhor. Às vezes isso acontece porque a pessoa passou por uma situação difícil, ela fala, não vou mais na igreja, ela tem um descontentamento. Estou dizendo coisas aqui bem sérias, tá? A pessoa tem um descontentamento, ela teve um problema com alguém, e a pessoa tem um problema com uma pessoa, e o inimigo fala, não vai para a igreja, deixa de buscar o Senhor. Bispo, mas espera aí, eu não vou à igreja, mas eu busco ao Senhor. Olha, isso aí você pode até assinar embaixo, a assinatura de quem pensa assim é, assinado Satanás. Porque é na casa de Deus que as pessoas buscam a Deus, porque a Bíblia diz, eu vou falar sobre isso domingo, prestar o nosso culto ao Senhor, o nosso sacrifício, né? Qual é o nosso sacrifício no novo pacto, na nova aliança? Não é sacrifício de cabelo comprido, pagar preço, subir monte, vigiliar, não é nada disso, muito pelo contrário, é o sacrifício de louvor, é o sacrifício de prestar o culto racional, é isso que Deus quer de mim e de você. Então o inimigo, ele vai usar todos os artifícios, todas as formas, de alguma maneira, constranger o teu coração, para você se voltar contra o Senhor, para você se afastar daquilo que traz a bênção para a sua vida. As pessoas às vezes não percebem, elas abrem mão do maior tesouro, da maior riqueza, que é buscar o Senhor, servir a Deus, estar aos pés do Senhor. Todos nós temos atributos e funções no dia a dia, você trabalha, você cuida dos seus afazeres, você tem a sua vida. Agora, você não pode deixar de buscar o Senhor, você não pode deixar de ter uma vida aos pés do Senhor, porque é perto do Senhor que está a bênção. E o inimigo, amados, entenda isso, por favor, pelo Espírito Santo de Deus que eu estou te dizendo hoje. O inimigo quer que você se afaste da vontade de Deus. Ele pode te dar até fama, ele pode até te dar sucesso, ele pode até te dar amigos, ele pode até te dar pessoas badaladas, ele pode até te colocar em lugares extraordinários, para você se afastar da vontade de Deus, para você não buscar o Senhor. O inimigo, às vezes, ele coloca uma arapuca, ele arma ciladas, ele joga ali uma isca para as pessoas caírem, e muitas pessoas têm caído. Pessoas que viram a glória de Deus, pessoas que experimentaram milagres, pessoas que tiveram curas extraordinárias, pessoas que viram coisas sobrenaturais acontecerem, e de repente acontece algo, a pessoa diz, eu estou chateado, eu estou decepcionado. Amado, quando você está chateado, decepcionado, busca o Senhor, que Ele coloca tudo no lugar. Quando você está cansado e sobrecarregado, busca o Senhor, porque Ele restaura a tua sorte, Ele restaura o teu coração. Mas nós não podemos nos afastar do Senhor e da sua casa, porque é na casa do Senhor que habita a bênção, é na casa do Senhor que Ele manifesta a sua glória, que Ele manifesta o milagre. Quando o povo de Deus se reúne para prestar o seu culto a Deus, milagres têm que acontecer. Quando nós nos reunimos aqui, como um dia de hoje, como domingo é culto de ceia, você tem que chegar cedo, já ficar aqui em oração, buscando a face de Deus, falando. O seu culto domingo não começa a hora que você chega aqui, começa quando você sai de casa, já orando, já louvando a Deus. Quando você chega aqui, você já tem que chegar aqui, começar a falar com Deus, orar, se ajoelhar, começar, sabe, para você sentir já
essa manifestação, para quando começar o louvor, você se entregar completamente a Deus. Não ter vergonha de gritar, não ter vergonha de entregar o seu louvor, não tem vergonha de nada. Nós não temos que ter vergonha porque nós servimos a Deus. Ah, bispo, mas eu tenho vergonha porque eu trouxe um amigo, sabe, uma visita, e eu, amado, nós estamos na presença do Deus Altíssimo, nós estamos na casa de Deus prestando o nosso culto a Deus. Eu convivi com a minha mãe, quando pequeno, minha mãe tinha um centro, as pessoas iam lá, batiam tambor, viravam de cambalhota, ninguém tinha vergonha. Por que nós vamos ter vergonha de expressarmos a nossa fé? Por que nós vamos ter vergonha de expressar que nós cremos? Se é Deus que tem nos abençoado. Eu não tenho vergonha de ser abençoado por Deus, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha do que Deus fez na minha vida, eu não tenho vergonha. Pelo contrário, por onde eu passo eu testemunho, sabe por quê? Porque se eu sou abençoado, é porque Deus me abençoou. Se a minha família é abençoada, não é porque eu abençoei a minha família, é porque Deus abençoou a minha família. Se eu tenho filhos abençoados, não é porque eu abençoei os meus filhos, é porque Deus os abençoou. Porque tem gente que está envolvido em tudo quanto é coisa errada. A vida está no buraco, desculpa a expressão, com tudo coisa errada. Mas aí você olha para a vida do filho, o filho é abençoado. Por quê? Porque o filho está na igreja. Às vezes não segue um mau exemplo e prospera. Eu tive tudo para dar errado. Eu fui criado num ambiente onde tudo podia dar errado. A maioria dos meus amigos, das pessoas da minha família, ou morreram cedo demais ou ficaram presos. E os que mais duraram foram os que ficaram presos mais anos. Pessoas que eu amei a minha vida toda. Eu fiz trabalho em penitenciária, FEBEM, eu preguei na FEBEM na década de 90, eu estive no presídio de segurança máxima, onde ficou preso o Fernandinho Beiramar, eu estive lá, então eu já preguei em presídio. Eu posso falar uma coisa para vocês, se não é Deus abençoar a minha vida, abençoar a tua vida, abençoar a tua família, muitos de nós não estávamos aqui. Olha, muitos aqui tinham tudo para dar errado, mas foi a mão de Deus que nos preservou, a bênção de Deus que nos garantiu estarmos hoje aqui. Então você não tem que ter vergonha. Então a gente vê um rei que ele busca Deus, Deus dá tudo para ele. Aí ele se afasta de Deus, ele perde tudo. Você consegue entender o que eu estou te falando hoje? Você consegue entender que quando você está aqui na presença de Deus, o rio flui, vem a chuva seródia, vem a chuva temporã, vem a bênção, e Deus faz, as coisas acontecem, as portas se abrem, um milagre acontece, é extraordinário, é tudo lindo demais. Mas o inimigo, sabe o que ele vai querer? Ele não quer você aqui, ele quer você aqui. Ele quer você aqui, longe de Deus. Talvez alguém me assistindo agora, diga assim, bispo, eu estou afastado. Domingo vem para a igreja, domingo é ceia do Senhor, vem aqui, se arrepende, peça perdão para Deus, participa da ceia. Se alguma coisa brotou no teu coração para, endurecer o seu coração, qual que eu estou? Estou nessa ou nessa, Pedro? Corta essa aqui para mim que está mais perto. Olha, talvez você está aí você está pensando, mas eu tenho vergonha de ir para a igreja, eu tenho vergonha do que vão falar de mim, eu fiz muita coisa errada. Olha, você já fez coisa errada, eu também já fiz, o Senhor te perdoa. Agora, não deixa de vir buscar a Deus, não deixa de buscar o Senhor, não deixa de estar perto do Senhor, porque quando nós buscamos a Deus, Deus nos prospera. Eu sei que tem alguém que está me assistindo agora, que está com vergonha de vir para a igreja. O que vão pensar, o que vão falar? Aqui ninguém tem que pensar e tem que falar nada, você não deve satisfação para ninguém, você não vem aqui para dar satisfação para ninguém, você vem aqui para prestar o seu culto a Deus. O Senhor quer você perto dEle, o Senhor quer mudar essa situação. Talvez alguém que está olhando para a tua casa agora, o cenário aí está difícil, você está falando, meu Deus, olha a minha vida, olha o que está acontecendo comigo, está tudo quebrado, está tudo arrebentado, ok, mas o Senhor pode mudar tudo isso. Perto do Senhor, você vai ver a bênção acontecer na sua vida. Isso serve para você, isso serve para mim, serve para cada um de nós. Você consegue entender isso que eu estou te falando? Amado, você quer ter experiência com Deus? É perto do Senhor. Bispo, como é que eu busco a Deus? Você busca a Deus em oração, em louvor, querendo fazer a vontade dEle, querendo estar perto do Senhor. Davi mostra uma vida
em que ele busca a Deus, Deus o honra. Salmos 34:4. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Lucas 12:31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero encerrar falando isso com você hoje. Quando nós estamos honrando a Deus, seguimos o caminho do Senhor, buscamos fazer a vontade de Deus, olha, as portas se abrem para nós. Talvez alguém hoje diga assim: bispo, tem muita porta fechada para mim, tem muita porta se fechando para mim. Bispo, eu estava vivendo uma fase, é muito comum eu ouvir isso, tá? Eu já ouvi muito isso. Eu estava vivendo uma fase, estava tudo fluindo, estava tudo indo bem, sabe, as coisas estavam, sabe, tudo de repente eu passei um problema, fiquei chateado, sabe, sofri uma desilusão, tive um negócio, aí eu me afastei. Aí as portas começam a se fechar. Aí as coisas começam a piorar. E sabe o que a pessoa faz? Se afasta mais. E aí tudo começa a dar errado, sabe o que a pessoa faz? Se afasta mais. E quanto mais você se afasta, mais a sua vida começa a escurecer. Quanto mais você se afasta, mais esse óculos que eu falei no início, essa lupa, ela vai sendo distorcida, você não vai enxergando as coisas direito. Você começa a pensar errado, você começa a maldar as pessoas, você começa a julgar as pessoas, você começa a ridicularizar as pessoas. Ao invés de você orar, você faz piada. Ao invés de você estender a mão, você empurra para o abismo, você chuta, porque a sua visão fica distorcida. Meu irmão, minha irmã, se você quer ver a bênção de Deus na sua vida, se você quer experimentar milagres, só tem um caminho, é perto do Senhor. Se tem uma situação na tua vida aí que não está legal, apresenta ela diante de Deus. Bispo, sabe qual a minha dificuldade? É que lá em casa só eu que busco a Deus. Uau, graças a Deus pela tua vida. Continue buscando. Bispo, eu não tenho apoio da minha mulher. Bispo, quando eu saio de casa eu não tenho apoio de ninguém. Eu falo que eu vou para a igreja, meu Deus, vai fazer o que lá na igreja? Vai lá dar dinheiro para o pastor. A culpa é minha. Aí eu já sou culpado, aí o dinheiro é agora eu que estou pegando. Se você não tem o apoio de ninguém, busca a Deus mais ainda. Bispo, eu não tenho ninguém por mim. Busca a Deus mais ainda. Eu não tive o meu pai. Em termos espirituais, minha mãe tinha uma outra crença. E quando eu conheci Jesus, eu entendi que eu tinha que buscar Ele. A tábua de salvação da minha vida foi Jesus. Não era para eu estar aqui. Era para a minha vida ter sido já ceifada há muito tempo, pelos caminhos que as pessoas que conviveram comigo andaram. A minha vida era para ter sido também um fracasso. Eu tive uma chance na minha vida. Essa chance me foi dada por Jesus. E Ele disse: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. E eu vim. E todas as vezes que eu me distanciei, eu quebrei a cara. Todas as vezes que algumas coisas extraordinárias começaram a acontecer e eu perdi o foco, Deus me puxou. E eu vou dizer uma coisa: todos os dias nós somos tentados a nos afastar de Deus. Todos os dias nós somos tentados a nos separarmos do Senhor. E sabe o que a gente tem que fazer? Buscar Deus. Você vai ser tentado a desistir. Em algum momento, alguma coisa vai tentar desestimular você. Vou dizer uma coisa para você, amado: busca o Senhor. Eu pensei muito em você hoje, diaconisa Carmen, em você e no seu marido. Queria falar isso para você, porque pelas coisas que você passou ao longo desses últimos anos, você poderia ter desistido de Deus e da igreja. Pensei em você hoje, sabia? Mas ao invés, não foi bem, eu falei isso. Falei: a diaconisa Carmen tinha todos os motivos e as situações que ela enfrentou para ela ter ido embora. E essa mulher não deixou de buscar Deus. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar.
Muitas vezes você foi bruta. Muitas vezes você passou do limite. Mas você nunca deixou de buscar o Senhor. Deus vai te honrar. Aliás, Ele já tem honrado, né? Que eu fui na sua casa, fiquei com inveja, viu? Que casa maravilhosa. Alguém aqui não foi na casa da diaconisa Carmen? Levanta a mão. Quem não foi? Olha, nós vamos marcar, você não foi, Alexandre, nós vamos marcar a Souza, vamos marcar, fazer uma caravana na casa dela. Ela vai fazer uma feijoada. Levanta a mão se você recebe, diaconisa. Quem vai querer ir na feijoada? Só para eu saber, vai dar umas 30 pessoas só. Vai dar umas 30. Gente, uma piscina. Nós sentamos numa cadeirinha, não foi bem? Eu me senti bem, como eu sempre me sinto, né? Às vezes a gente tem todos os motivos. Você sabe, Cicinho? Deixa eu falar um negócio para você, Cicinho. O que o inimigo mais quer, sabe o que é, Cicinho? É você longe do Senhor. Porque o inimigo sabe que aos pés do Senhor ninguém vai você vai ser um cara muito abençoado. Escuta o que eu estou te falando. Quando a situação estiver difícil, busca Deus. Quando você estiver passando por para o carro no meio da rua, busca Deus. Escuta o que eu estou te falando. Você pode lembrar de mim. Você fala, olha, aquele culto, o bispo falou para eu buscar Deus. Você vai ver se Deus não vai, se a coisa não vai virar. Se o negócio não vai tomar uma proporção. Não desiste por causa da dificuldade, busca Deus. Aí você pode falar, Senhor, eu estou te buscando aqui, eu estou aqui te buscando. Senhor, me socorre. Você vai ver o que vai acontecer. Se não acontecer nada, aí você nunca mais vem. Você vai ver se Deus não vai fazer acontecer. Porque é assim que Deus age. É assim que Deus age. É ou não é, Souza? Souza fez uma ligação para o Alexandre, não foi? Estou morrendo, cuida da minha família. O que você fez, Souza? Buscou a Deus naquela UTI, o que aconteceu? Está aí, né? Saiu da UTI e está aqui hoje, né, Souza? Porque quando a gente busca a Deus, não estou falando de história que contaram, não, estou falando de gente que está aqui. Você busca a Deus, meu. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Você busca a Deus, Deus faz um rebuliço, faz acontecer, a gente não entende. Eu não consigo explicar Deus. Quem sou eu para explicar Deus? A melhor fase da sua vida, Carol, está começando. Tudo que você precisa, você não vai precisar pedir, não. Busca Deus, Deus vai te dar. Eu tenho falado isso, sabe? Eu não peço nada para Deus, eu parei de pedir. Parei de pedir, de verdade, parei de pedir. Eu não estou pedindo mais nada, não estou pedindo mais nada para Deus. Eu só estou buscando, quero estar perto de Deus, quero estar perto de Deus. Porque quando você está perto, meu amado, hoje eu vi um menino, ele canta alguma coisa, ou ele canta, ou ele é sério, não sei o que ele é. Aí ele falou que o amigo dele que acreditou nele, o Zé alguma coisa. Ele falou que o amigo dele de infância acreditou nele, esteve com ele, do lado dele, quando ele não tinha nada. Aí ele resolveu ir numa concessionária da Toyota, comprou uma Hilux daquela bonita e deu para o amigo. Eu até vou ligar para esse rapaz para ver se ele não quer trocar no meu carro, porque um carro daquele não combina com ele. Combina mais comigo. E o amigo resolveu presentear o amigo porque esteve do lado dele. Um homem cheio de imperfeição, cheio de falha, resolve abençoar o amigo porque esteve do lado dele. Você imagina Deus? Você imagina o que Deus pode fazer por você, diácono? Você imagina? Eu queria encerrar falando isso. Você vai ser tentado. Eu vou ser tentado, você vai ser tentado a se afastar. Não se afasta. Busca Deus. Está com problema? Não é para ir embora. Estou com vergonha, bispo. Aconteceu uma tragédia. Fui tão envergonhado. Eu não tenho coragem de olhar na cara de ninguém. O inimigo quer que você acredite nisso. Pode parar. Busca Deus. Põe teu joelhinho no chão. Fala, Senhor, estou aqui humilhado, caído, envergonhado. Não sei o que eu vou fazer. Eu estou aqui todo
arrebentado, mas eu estou aqui, te buscando, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Foi o que o filho pródigo fez. O que o pai fez? Desceu-lhe o chicote, anel no dedo, pá, você tem uma família, sandália no pé, você não é escravo, vamos matar um novilho, vamos fazer festa, você estava morto, você viveu. Ele buscou o pai, busca o pai, busca ter comunhão, sabe, começa a tirar coisa da tua vida que está te impedindo, sabe, volta para Deus, e Deus vai mudar a tua sorte, amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor, amém, amém e amém. Receba aí na sua vida, receba aí no seu coração. Olha, quem colocou aqui? A Ivanete colocou, não, eu recebo, não, eu vi alguém aqui que ninguém explica a Deus. A Vânia Campos colocou aqui, ninguém explica a Deus. Vânia, ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Vamos buscar a Deus? Vamos buscar a Deus, vamos falar com Deus. Faz prova aí com Deus, fala, Senhor, eu quero te buscar, eu quero estar perto do Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, se você fazia coisa, fala, Senhor, eu fazia tanto, eu fazia isso, agora eu não estou fazendo nada, eu estou assim, eu me afastei, fala para Deus, fala, eu quero voltar, eu quero estar perto do Senhor. Pai, perto do Senhor está a bênção, perto do Senhor, Pai, está a bênção. Eu sei que não há bênção fora de ti. Uzias errou quando ele deixou subir ao coração dele que tudo aquilo que ele havia alcançado, toda aquela glória, como se fosse a capacidade dele. Eu sei que isso às vezes acontece com a gente. Às vezes em algum lugar do nosso coração, o inimigo consegue colocar uma sementezinha de que nós somos um pouquinho melhor que os outros, que nós sabemos um pouquinho mais do que os outros, e a gente começa a ignorar aquilo que foi motivo de bênção, aquilo que trouxe a bênção até nós, que é o Senhor, que foi a nossa submissão ao Senhor. Talvez alguém, Pai, que esteja aqui, alguém que esteja pela internet, foi laçado pelo inimigo em algum momento, por um problema, por uma adversidade, por uma situação adversa, e aí, essa pessoa se afastou, se sentiu desmotivado, entristecido com algo que aconteceu, ou com algo que não aconteceu. Talvez alguém que queria muito algo, orou e não aconteceu, e a pessoa se frustrou. Mas hoje nós estamos aqui te pedindo, Deus, tira tudo isso do coração do seu povo. Nós queremos estar aos teus pés, porque o lugar mais alto que alguém pode estar é aos teus pés. O lugar mais poderoso desta terra, o lugar mais glorioso, mais extraordinário que alguém pode estar, é aos teus pés. Porque é nos teus pés, Pai, que nós nos tornamos grandes. É nos teus pés que nós somos honrados. É aos teus pés que veremos a tua glória. Pai, eu não quero nenhum lugar mais alto do que estar aos teus pés. Eu não quero, Pai, nada além do que poder estar todos os dias rendido aos teus pés. Eu preciso de ti, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do Senhor, Pai. Como homem, humano, com falhas, com erros, se não for a tua mão me guardando, me sustentando e me protegendo, eu não consigo ficar de pé. Pai, eu peço que o Senhor coloque a mão sobre essas pessoas que estão agora à distância, que talvez nem estejam assistindo o culto, porque começaram não vindo à igreja, depois passaram para o culto online, mas nem o culto online mais assistem, não assistem mais. Essas pessoas não estão percebendo ainda que tudo está se tornando seco às suas voltas, à sua volta, ou talvez alguém que já percebeu que está tudo seco. É a hora de voltar, é a hora de buscar o Senhor, é a hora de se arrepender,
É a hora de buscar ajuda e socorro, porque o Senhor nos socorre. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, porque perto do Senhor está a bênção, e é no Senhor que nós queremos estar. Que tenhamos um restante de semana abençoado, que a quinta-feira dos seus filhos e filhas seja uma quinta-feira extraordinária. Pai, que tenhamos uma sexta-feira também aos teus pés, sábado na nossa reunião de oração. Oh Deus, usa a vida da nossa bispa para falar aos nossos corações, para que possamos te buscar nesse próximo sábado, nessa próxima reunião de oração. E domingo, Deus, Pai, domingo faz o céu se abrir nesse lugar. Nós queremos domingo, Deus, ver milagres. Nós queremos domingo ver cura. Nós queremos domingo ver aqui pessoas recebendo bênçãos, pessoas recebendo respostas. Queremos ver muitos milagres, cura acontecendo aqui domingo. Deus, já pedimos que a ambiência toda seja preparada para que domingo tenhamos aqui, Pai, uma festa de celebração ao Teu nome. Senhor, em cada dia do mês de fevereiro, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua proteção e queremos estar debaixo da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Ei! Glória a Deus!